Iniciamos aqui a narração da história tão conhecida do Antigo Testamento sobre a Arca de Noé e o que podemos tirar como lição para nossas vidas desse evento. A princípio, os desafios de Noé em um mundo ímpio podem nos lembrar de nossas próprias lutas também em nosso tempo. Logo, podemos aprender algumas lições que nos ajudarão em nossa jornada. Durante o mundo pré-diluviano, o mal se multiplicou tão rapidamente quanto a população da época. Os humanos se envolveram em depravação e corrupção porque rejeitaram a Deus, conforme é dito em Gênesis capítulo 6, versículo 11. Embora houvesse alguns homens justos que serviam a Deus, apesar de estarem cercados pelo mal, sendo o mais notável deles Enoque, um servo de Deus, mas com o tempo, mais e mais, os homens se entregaram à corrupção que os cercava. Casaram-se com mulheres que se desviaram dos caminhos do Criador e foram rapidamente absorvidos pela sociedade perversa, perdendo totalmente de vista Deus e sua lei e seu amor. Ao ver o terrível estado do mundo, Deus se arrependeu de ter criado a humanidade, conforme Gênesis 6:6. Então Deus olhou para a terra e de fato estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho na terra. Versículo 12 do capítulo 6 de Gênesis. Então ele tomou a decisão de destruir essa geração e recomeçar tudo de novo. No entanto, Deus encontrou um homem justo, a quem estendeu sua misericórdia. E Deus disse a Noé: "O fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles. E eis que eu os destruirei com a terra. E eis que eu mesmo estou trazendo dilúvio sobre a terra, para destruir debaixo do céu toda a carne, em que há fôlego de vida. Tudo o que há na terra morrerá. Mas eu estenderei minha aliança com você", disse Deus a Noé. Bem, a partir de agora, devemos extrair algumas lições dessa história de Noé para a nossa vida. Primeira lição: podemos ofender, sim, o coração de Deus com o nosso pecado. Sabemos que Deus é um bom pai e Ele ama seus filhos. Assim como qualquer bom pai, nossa desobediência e pecado entristecem o coração de nosso Pai Celestial. Nos dias de Noé, o povo era tão pecador que o coração de Deus ficou profundamente magoado. Deus foi entristecido pelo pecado e então Ele é entristecido pelo nosso pecado nesse momento, se também cometemos falhas e erros que o magoam. Ele não pode simplesmente ignorar o pecado, porque Ele é santo e justo. Como diz o livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 a 6, o Senhor viu quão grande a iniquidade da raça humana havia se tornado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do coração humano era apenas má o tempo todo. O Senhor se arrependeu de ter feito os seres humanos na terra e seu coração estava profundamente perturbado. Segunda lição: Deus sempre provê uma maneira de começarmos de novo com Ele. Deus deve julgar o pecado, sim, mas Ele também é misericordioso, amoroso e cheio de graça. Ele nunca nos deixará sem uma maneira de voltar para Ele. Deus quer um relacionamento conosco, está sempre disposto a ir além para fornecer um caminho para isso. Mesmo durante o pecado profundo e um dilúvio mundial, Deus providenciou um caminho para a salvação de Noé e sua família, fechando-os dentro de uma arca para protegê-los. Isto é, Ele está disposto a fazer o mesmo para qualquer um de nós hoje. Nunca é tarde para novos recomeços, porque Deus sempre proverá um caminho. Em Gênesis capítulo 7, 11 ao 13, é dito: "No ano 600 da vida de Noé, no dia 17 do segundo mês, naquele dia romperam todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. E caiu chuva durante a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, junto com sua mulher e as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Então o Senhor fechou-os dentro." Terceira lição: nem sempre entenderemos Deus e seus caminhos, mas podemos confiar nele. Noé deve ter se perguntado se o plano de Deus era o melhor, porque afinal um dilúvio mundial parece ser algo muito duro, um golpe muito duro. No entanto, Deus tinha um plano eterno em mente. Ele sabia que o estado pecaminoso do mundo era autodestrutivo e amava o mundo o suficiente para intervir.
Em última análise, o plano dele forneceu um meio para que eles pudessem chegar à salvação, Noé e sua família. Também fornece um meio para nós chegarmos à salvação. Deus vê o quadro maior, além daquilo que nós não podemos ver. Então devemos confiar nele, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Em Isaías 55, 8 a 9, somos lembrados de que Deus diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Quarta lição: podemos obedecer a Deus mesmo que o mundo pense que somos loucos. Sim, falando em coisas difíceis de entender, Noé deve ter enfrentado muita oposição. As pessoas devem ter sido indelicadas e riram quando ele construiu uma enorme arca, quando nunca choveu, como Deus disse a Noé que aconteceria. No entanto, Noé obedeceu e se apegou ao que sabia ser certo, e Deus recompensou sua obediência. Às vezes, obedecer a Deus significa acreditar e fazer coisas que o mundo não entenderá, mas sabemos que Deus honra a nossa obediência a Ele. Como nos diz Gênesis capítulo 7, versículos 5 e 7. E Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenou. E Noé e seus filhos e sua esposa e as esposas de seus filhos entraram na arca para escapar das águas do dilúvio. Quinta lição: todas as coisas são possíveis para Deus. Nós, como cristãos, acreditamos que a Bíblia é 100% verdadeira. E isso significa que acreditamos, sim, em um dilúvio que cobriu a terra. Acreditamos em um Deus que advertiu, que instruiu e protegeu Noé e sua família. E amou a criação o suficiente para enviar os animais para a arca, também para protegê-los. Deus é capaz de fazer muito além do que sabemos, esperamos ou até mesmo entendemos. Isso é verdade para Noé naquela época e ainda é verdade para nós hoje. Ele fez isso na situação de Noé e pode fazer isso também na nossa situação, no mundo em que vivemos. Como se não houvesse provas suficientes, Efésios capítulo 3, versículo 20, nos lembra dessa verdade. Diz ele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Pensemos nessas lições da história da Arca de Noé para nossas vidas.